Ótima noite para você que acompanha aí a página da Rádio Prorrogação no Facebook. Agora exatamente 8 horas mais 27 minutos. Essa sexta-feira, 15 de maio de 2020. Todo mundo em casa ainda, né? A gente passando por esse problema, essa pandemia, tempos de quarentena, todo mundo em casa, mas a gente está aqui para trazer conteúdo para vocês que nos acompanham. Hoje mais uma live, né? Mais uma live com uma pessoa, uma personalidade importantíssima, experientíssima aí, jornalismo esportivo, um cara que eu sou fã demais, já cansei de falar aqui para meus colegas, que cresci ouvindo aí a Rádio Bandeirantes, nos meus tempos aí de infância e adolescência, quando comecei a ouvir o rádio e sinto muita saudade daquele tempo. E hoje é mais uma realização de um sonho, mais um momento histórico aqui pra gente, que tá começando agora, né? Ele que também gosta de dar oportunidade sempre aí com seus cursos para nós jornalistas jovens que estamos começando. É uma honra recebê-lo aqui, muito obrigado, muito boa noite, viu, Alexandre Pretzel? Eu que agradeço, João. Um abraço a você, ao Vitor, ao Alan, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Vamos sim, falar muito da sua carreira, falar também de futebol, momento atual do futebol aí, né? Apesar que não tem muita coisa, né? O futebol tá parado, como o mundo inteiro tá parado, mas sempre a gente tem algum assunto para tratar aqui sobre o futebol, essa resenha que a gente faz aqui com nossos convidados. E já começo então já dando meu boa noite para o meu parceiro de todas as lives aí, meu parceiro de vida, de sempre, diretamente de Sorocaba. Boa noite, Vitor Duarte. Boa noite a você, João, boa noite ao Alan, muito obrigado, boa noite ao mito Alexandre Pretzel, né, como você falou, um cara que é uma referência para nós, não só da reportagem, né, da crônica esportiva, não é à toa, conquistou tantos prêmios aí, e é muito legal poder estar batendo esse papo com ele. A primeira pergunta, já como a gente sempre emenda nessa questão, e mais uma vez agradecendo ao Pretzel, queria saber como é que está sendo para você esse momento difícil de pandemia, né, que inclusive a Rádio Craque Neto aí está fazendo menos jogos, você está no Esporte Interativo também com uma agenda um pouquinho menor, porém vários, né, no seu canal do YouTube a gente sempre acompanha, vários debates espetaculares com gestores, hoje com conselheiros, com ex-jogadores, com jornalistas, colegas, e muito conteúdo, muita coisa legal. Você está vendo como um lado bom, se é que tem um lado bom nessa pandemia, esses bate-papos aí? Grande abraço, Pretzel. Olha, Vitor, o prazer é imenso, obrigado pelo convite de novo. Cara, em cada dificuldade pode aparecer uma oportunidade. Essa é uma frase que alguém usou aí, eu estou pegando agora para realmente eu abrir essa minha resposta. Eu acho que é isso, a gente não é mais apenas um profissional de uma função só. Nós somos já há muito tempo empresas, nós somos empresas jurídicas hoje, com posicionamento, com trabalho, com conteúdo. Então, hoje, muito mais que um jornalista, hoje eu sou um produtor de conteúdo. Então, é o seguinte, no momento que o futebol está parado, eu não posso parar de produzir meu conteúdo. Então, eu acho que hoje é muito melhor que na época que eu comecei. Hoje tem internet, hoje tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, onde a gente está agora. São outras mídias, outras plataformas que você pode ter uma abrangência mundial e tendo, é claro, condições de apresentar boas entrevistas, bons programas e conteúdos, eu acho que isso tem que ser feito. Então, eu estou trabalhando tanto, até mais, do que como eu trabalhava quando a situação estava normalizada. Ontem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ontem eu fiz uma entrevista de 1h40 com o Alexandre Matos no Esporte Interativo, como a gente está fazendo aqui agora, no programa chamado Fora de Jogo, no Facebook do Esporte Interativo, com uma grande repercussão. Então, a gente tem que estar sempre envolvido, buscando. Eu acho que eu sou um cara inconformado, eu não sou acomodado, então, a todo momento, eu tenho buscado coisas, tenho tentado fazer coisas novas. Todo sábado, no meu canal, eu faço debate específico sobre um time, já fiz sobre o Palmeiras, sobre o Fluminense, sobre o São Paulo, amanhã eu vou fazer sobre o Botafogo, e assim vai. Acho que a gente tem que segmentar de vez em quando alguns assuntos, tem que abrir espaço para todo mundo. É assim que eu penso. A minha rotina está bem concorrida, dá para dizer assim. Graças a Deus. Muito bom. É isso, né? Acho que é o que você falou e o que o Vitor falou também, né? Se tem um lado, né, bom nisso tudo, é isso. A gente começa a produzir conteúdo, né? As ideias, a gente tem mais tempo, né? Tempo para ter ideias diferentes, de assuntos diferentes para tratar nas lives, enfim. E o pessoal acompanhando, né? A audiência aumenta, porque todo mundo tá
em casa e quer realmente esse conteúdo, né? E todo mundo que gosta de futebol quer acompanhar. Então, realmente, isso é muito legal. Comigo também, esta noite, mais uma vez, nesta live, meu parceiro também da Rádio Prorrogação, Alan Gomes. Boa noite, Alan. Boa noite, João Moreira. Boa noite, Vitor Duarte. Boa noite ao Alexandre Pretzel. É um grande prazer estar aqui compartilhando essa live. Eu sou um grande fã dele e admiro muito o trabalho dele. E é uma grande honra aqui estar aqui ao lado dele fazendo essa live por aqui. E também um grande abraço também ao pessoal que está nos acompanhando. E a minha pergunta para ele é em referência também à internet, né? Neste século, o consumo da internet, ele cresceu de forma absurda, né? E dentro disso tem os portais, né? Os portais de esportes, como o UOL, Yahoo, entre outros. E dentro desses portais tem os blogs, né? Que os blogs são pessoais, são muito procurados, né? E ele tem um papel importante dentro dessas plataformas com opiniões jornalistas, informações, dados, né? E a minha pergunta para ele é quais os cuidados que o jornalista, ou alguma dica que o jornalista tem que ter para criar esses conteúdos ao seu leitor? Se de alguma forma muda um pouco a linguagem em relação a outros meios, como a rádio, até a própria televisão. Gostaria de saber dele como lida dentro desses blogs pela internet. Ô, Alan, prazer falar contigo, um grande abraço, obrigado pelas palavras também. Cara, tu tem que te adaptar a cada função. Eu até hoje no jornalismo, eu só não narrei, eu só não fui narrador, eu já fiz tudo. E é importante você ter uma passagem por todas as funções. Eu já fui estagiário, já fui redator, produtor, comentarista, apresentador, repórter, certo? Já trabalhei com equipamento técnico em determinado momento para saber botar uma transmissão no ar. Hoje eu escrevo também com o blog do Pretzel no Yahoo Esportes, já trabalhei no UOL também, no IG. Então, acho que tu não pode parar. E é claro que cada mídia tem o seu perfil, a sua linha editorial, dá para dizer assim. E é evidente que você escrever um texto pode ser bem diferente de eu fazer um boletim. Então, o vídeo que eu gravo no meu canal no YouTube, ou até mesmo no Yahoo Esportes, no Yahoo eu faço vídeo e faço texto, óbvio que o vídeo ele não é a mesma coisa que o texto. Então, um vídeo interessante não, mas um vídeo apropriado para o Yahoo hoje é na base de 4 minutos, no máximo, até para você segurar os ouvintes, os espectadores, a não ser que seja um assunto muito, muito em voga, né? E no blog, evidentemente, eu trabalho muito com entrevista, com texto, com informação. Tem vezes que tu vai ver o blog lá, o texto ele é curto. Por quê? Porque não precisa ser mais que isso. Basta ser o tamanho da informação, o valor que é a informação que tu tens para divulgar. Já tem algumas entrevistas com respostas mais longas, que tu faz uma edição, aí para não tornar também o post muito cansativo. Então, é isso aí. Tu tem que dar informação, basear o teu texto, ter um bom texto, né? Hoje eu vejo muita molecada saindo da faculdade com erros gravíssimos de português, de concordância verbal e nominal, né, de conjugação de verbo. Então, certo, eu acho que hoje é isso, é fazer o básico, mas com muito conteúdo e com muita informação. Eu sempre, pelo menos, lidei dessa forma com o meu trabalho e com a minha função. Agora, saber escrever, saber falar, também é fundamental, né? Hoje vocês têm acesso, eu digo vocês porque eu sou mais velho que vocês três. Hoje vocês têm acesso a qualquer tipo de informação com um clique. Eu não tinha isso, eu tinha que buscar, tinha que pesquisar, tinha que ir numa biblioteca, tinha que ir numa enciclopédia, tinha que ler, tinha coleção da revista Placar. Quer dizer, eu lia muito, eu era um consumidor voraz de livros e jornais, e sou até hoje, de revistas, hoje mais na internet, evidente. Então, leitura é tudo. Leitura é o básico para depois você ter um vocabulário extenso para poder contextualizar todas as informações que chegam à tua disposição. O pessoal que vai chegando aí, ó, vai comentando, mandando sua pergunta também, sua mensagem, a gente vai ler aqui e o Pretzel vai responder também a sua pergunta. Facebook aí da Rádio Prorrogação, facebook.com/site Prorrogação, essa é a nossa página, pode chegar que é sempre muito legal todo mundo acompanhando aí. Eu queria tocar, então, você falou, Pretzel, aí do pessoal que sai da faculdade, tem dificuldade aí, inclusive na escrita, enfim, o pessoal que se forma jornalista, mas
acaba, mesmo assim, não conseguindo exercer com qualidade, né, a profissão. E você também, como eu disse aqui no início, você, né, gosta de ajudar, né, essas pessoas também, quem está começando, né, com seus cursos, né? Queria que você falasse um pouquinho disso daí, dos seus cursos que você sempre deu aí para jornalistas que querem ingressar nesse mercado aí, Predson. Olha, João, eu criei o curso de jornalismo esportivo na prática, porque a faculdade ela não me trouxe nada, cara. Tudo que eu imaginava ter na faculdade, eu tive muito pouco, quase nada, dá para dizer assim, porque a situação de mercado, quando tu sai da faculdade e tu ingressa no mercado, hoje é claro que a diferença diminuiu pouco, mas diminuiu. Na minha época, a diferença ela foi gritante. Então, quando eu entrei no mercado, o mercado ele me absorveu de uma forma muito rápida, muito forte, mas sem eu ter aquela base que eu esperava que a faculdade me desse. Então, tive pouco conteúdo na faculdade, pouca prática, muito distante da linha do mercado. Não é possível que você vá pegar no microfone, fazendo faculdade de jornalismo, no 6º semestre, por exemplo, estou dando um exemplo, que você vai fazer texto jornalístico lá também pelo 3º ano. Isso aí hoje parece que melhorou um pouquinho. Agora, as faculdades elas estão muito atrasadas, né? Elas têm que se adaptar com a realidade do mercado. Elas têm que, por exemplo, como é que tu não tem uma disciplina de jornalismo esportivo, né? Tem que fazer o curso de jornalismo, para mim, ele deveria se basear no seguinte: jornalismo político, jornalismo econômico, jornalismo de entretenimento, jornalismo esportivo, todos segmentados e especificados, e com especialistas ministrando os módulos e as aulas a cada semestre. Uma vez eu dei uma pós-graduação na FMU, e aí o cara depois veio perguntar qual era a minha titulação. Eu falei, nenhuma, minha titulação é especialista, eu estou há 28 anos no mercado. E aí, mas tu não é pós-graduado nem mestrado? Não sou. E aí o cara se surpreendeu. Mas depois foram ver a avaliação do curso, eu recebi a avaliação máxima de todos os alunos. Então, certo, eu acho que o especialista hoje que participa no mercado, ele tem muito mais algo a deixar, muito mais legado para colocar aos seus alunos, aos seus participantes, do que os acadêmicos, né, que vivem só atrás de uma apostila e de um currículo atrasado. Então, é isso que eu penso hoje, é isso que eu penso. Por isso que eu criei o curso de jornalismo esportivo na prática, começou em Porto Alegre, em 2003, lá se vão 17 anos. Depois eu fiz 2004, 2005 e 2006, né? E aí o de 2007 já estava pronto, mas eu vim para São Paulo em julho, então acabei tendo a ideia de fazer aqui. No primeiro momento, as faculdades aqui todas fecharam as portas para mim, nenhuma se interessou, né? Inclusive até conta a história que é famosa, já que no Mackenzie eu levei mais tempo para estacionar o carro do que para o cara me receber, né? Então, e aí eu resolvi fazer sozinho. Em determinado momento bateu aquele estalo, sabe uma coisa? Com o advento da internet, lá se vão 9 anos já, passou muito rápido. Em 2011 eu parti para o voo solo. Fui fazer uma edição sozinho, só de rádio, né? Tive a turma fechada, eu gosto de trabalhar com 20, 24 pessoas. Tive a turma fechada em um dia, e aquilo me chamou a atenção realmente de que tinha um espaço ali, tinha um nicho para crescer. E realmente eu cresci muito em 9 anos, são mais de 15 cursos feitos entre jornalismo esportivo, assessoria de imprensa esportiva, pós-graduação em jornalismo esportivo, acho até que já bateu em 20, se eu for contar direitinho aí. E eu já deixei muita gente no mercado, tem muita gente trabalhando, tanto em Porto Alegre quanto aqui. E para mim esse é o papel do cara que trabalha com educação. O cara tem que deixar legado, o cara tem que botar a gente no mercado, tem que revelar, tem que fazer as pessoas trabalharem e mostrar a realidade do que elas vão encontrar. E eu, graças a Deus, consegui isso. Consegui e não pretendo parar. Tomara que a pandemia aí deu uma aliviada para que eu volte aí com uma turma ainda esse ano, pelo menos. Isso que você falou em relação às faculdades é uma grande verdade, e nós podemos aqui, nós três, sentir na pele isso, né? Nós três fizemos faculdade, mas o Alan não, mas eu e o Victor fizemos, para aprimorar mais, né, essa questão do jornalismo esportivo, fizemos o curso do Flávio Prado, né? Que também é um grande profissional, uma referência. Também. Foi muito legal, e isso deu muito mais, o curso que é muito mais curto, né, do que uma faculdade, obviamente, mas nos deu muito mais coisas a se aproveitar, né, Victor, do que propriamente a faculdade. Aproveitando aí o Vinícius Tonolo, Victor, manda um abraço para você aí, ó. Vitor Monstro, diz o Vinícius aqui, um abraço pro Vinícius aí. Eu não tenho nada contra os acadêmicos, tá? Mas quem é que pode falar mais de jornalismo esportivo hoje? O Flávio Prado ou um cara que nunca entrou no estádio?
ou que dá aula de jornalismo esportivo, mas que gosta de basquete, mas não gosta de futebol. Então, Exatamente. me desculpa, então não tem comparação. Exatamente isso. Sua vez, Vitor, de falar com o Pretzel. Exatamente, né, nesse ponto que você tocou, não tem, a gente conseguiu, inclusive, iniciar esse projeto através do curso do Flávio, porque a gente aprendeu isso na prática aí, e nos 2 primeiros anos de faculdade, basicamente, eu não vi nada relacionado ao jornalismo esportivo. A minha questão com o Pretzel, né, além disso também, que é muito importante, que ele fala de deixar um legado, é o momento do rádio. O momento do rádio, a gente já teve, né, ele, inclusive, já cobriu diversos eventos incríveis, né, em loco, porque o rádio era, naquele momento, né, o principal escolha do telespectador, do ouvinte que estava ali precisando do conteúdo, querendo o conteúdo esportivo, e hoje está um pouco difícil, um pouco diferente, vamos dizer assim. As principais emissoras, mas a Jovem Pan, leva só o repórter para o estádio quando leva. A Bandeirantes agora teve a situação do Silvério, você esteve lá muito tempo. Você vê que o rádio está perdendo esse espaço, pode ser, agora a Rádio Globo também fecha suas portas. É preocupante o momento, Preto? É a mesma coisa, né, Vitor, de eu dizer que o futebol tá falindo por causa da pandemia. Não. O futebol não tem culpa do que está acontecendo. Ou quando voltar o futebol agora no Campeonato Alemão, é um absurdo o futebol voltar, como se o futebol tivesse culpa na pandemia do coronavírus. Não tem nada a ver. O futebol não tem nada a ver com o que está acontecendo. O futebol, ele realmente é uma atividade. Está tocando meu telefone aqui, se estiver dando barulho. E aí ele é realmente uma atividade que precisa seguir com a sua vida, né? Claro que a gente lamenta muito o que está acontecendo. Então eu estou fazendo a comparação com o que está me perguntando agora. O rádio vai acabar? Não, não vai acabar. O rádio é maravilhoso. O rádio se adaptou às novas mídias, se adaptou à internet. Você tem aplicativos hoje de praticamente todas as rádios, você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, certo? Então, o problema hoje são gestões, boas vontades, bons gestores, linhas editoriais, pensamentos de rádio. Essas são as questões. Então, a Rádio Transamérica tem um cara que gosta do que faz. Ele tem prazer em comandar uma equipe, que é o Éder Luiz, que merece todos os elogios possíveis, por sempre querer crescer e evoluir com a sua equipe. Ponto. Eu trabalhei na Rádio Bandeirantes. O pensamento lá, com uma rádio desse nome, desse tamanho, dessa repercussão, é um pensamento de grande rádio. É um pensamento, mas a execução talvez não seja. Então, uma coisa tem que estar aliada à outra, certo? Como é que tu vai fechar uma Rádio Globo, cara, com toda a história que tu tem aqui em São Paulo? É muita incompetência, velho. Abrir uma rádio é muito mais difícil do que fechar. Quando tu fecha uma rádio, é sinal de que a tua gestão ela foi absurda. Ela foi de uma rádio desse tamanho, com essa repercussão e com essa bandeira. Então, quando isso acontece, como é que a família Marinho, desculpa aí, eu estou falando, como é que ninguém da família Marinho tem se dado conta? Vem cá, a gente fechou a Rádio Globo em São Paulo, é verdade isso? Não pode, isso aí é muita incompetência, cara. É muita incompetência. Então, hoje cabe da boa vontade. Quem pensa rádio grande, certo? E com pensamento de fazer rádio verdadeiro, mas com gestão, com profissionalismo, mas sobra. Vai ter que se adaptar ao momento. Né? Você não vai querer hoje que o público, meus 2 filhos hoje de 13 e 15 anos, eles não ouvem rádio. Para esse público é mais difícil atingir. Mas tem muita gente que ouve ainda, certo? Tem adolescentes e jovens que escutam, que gostam de ouvir futebol. Tem que produzir conteúdo para eles. Tem que colocar as rádios no YouTube. Tem que fazer uma série de coisas. Certo? É só pensar rádio. Pensar e fazer o rádio de verdade. Mas o rádio antigamente era muito romântico, agora tem a televisão. Ok. Não precisa mandar uma equipe completa para cobrir um jogo, uma viagem. Mas sempre é possível você ter uma alternativa e ter alguém lá. Então é isso que eu acho. Falta boa vontade, falta gestão, falta profissionalismo para muita gente e também tem muito comodismo, viu? Hoje tem muito chefe que não quer se incomodar. Só quer tocar o barco. É realmente complicado esse momento aí do rádio e daqui a pouco quero falar com você também sobre o Silvério, né? Sobre o que aconteceu com o Silvério aí da demissão. Você trabalhou hoje, tem um monstro aí. Já posso falar agora, eu conversei com o Silvério já. Pode falar. O que aconteceu com o Silvério é algo de mercado.
O Silvério jamais deixará de existir como um grande nome da história do rádio. Jamais. Agora, quando tu rescinde o contrato com ele, é sinal de que tem algum problema. E o problema não é o Silvério. De repente é uma questão, pode ser uma questão financeira, pode ser uma tentativa de mudança, e tudo isso é compreensível, pode não ser aceitável, mas é compreensível numa relação trabalhista. Agora, que o Silvério é um dos maiores, se não o maior narrador de esportes, de rádio, narrador de futebol, eu acho que, sem dúvida, ele está entre os 3, pelo menos, no mínimo. Até já conversei com ele sobre isso, mandei uma mensagem para ele recente. Agora, o mundo corporativo hoje ele é duro, ele não é fácil, a economia brasileira está muito complicada, então, sabe, essas coisas elas acontecem, podem não ser compreendidas e nem aceitadas, certo? Compreensíveis ou aceitáveis, mas que numa relação empregado-empregador pode acontecer com qualquer um. Que eu pude acompanhar é o melhor disparado para mim, o Silvério. Vai lá, Alan, pode fazer sua pergunta. Pretzel, uma das plataformas que nos últimos anos que cresceu bastante, que o jornalismo, principalmente o jornalismo esportivo, está sabendo absorver nesse segmento são os podcasts. Não somente no jornalismo esportivo, mas também na política, falando sobre política, economia, saúde, financeiro e até o entretenimento. Essa é uma tendência mais para frente para um processo de escolha do público, uma forma mais democrática de poder escolher uma nova plataforma que já se instalou atualmente no consumo da sociedade? Não, sem dúvida. Eu não vou puxar para mim aqui, mas em 2003 eu dei uma palestra numa universidade em Lajeado, num curso de graduação, perto do encerramento do curso de graduação, e aí eu falei exatamente sobre isso em 2003. Na minha opinião, 17 anos atrás, a segmentação ela ia ser dominante. Você ia ter veículos segmentados, que falassem apenas de um assunto só. E hoje a gente vê essa proliferação aí, né? Então hoje tu tem canal que fala de culinária, tem canal que fala de acupuntura, tem podcast sobre música. Então acho que isso veio para ficar. Agora nada mais é do que um assunto específico. Se nós 4 aqui começarmos a falar de rádio, entre aspas, a gente vai estar fazendo um podcast aqui, entre aspas, mesmo que não seja a nossa intenção inicial. Então, eu acho que não é uma grande novidade, mas é algo que veio para ficar, porque você pode ouvir a hora que você quiser. É como se fosse uma Netflix, né? Só que através do som. Tu vê o filme, a série, a hora que tu quer. Para ali. E o podcast é a mesma coisa. Tá ouvindo lá, tem meia hora de programa. E tu ouve 20 minutos ou 10 minutos, para, depois volta, ouve de novo e tal. Eu acho que é algo bem, bem natural, inclusive veio para ficar. Eu estou no Podcast Sul no Jogo, junto com o Napoleão Almeida, com o Chico Garcia e com o Guilherme de Paula, onde a gente fala bastante do futebol da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a gente já fez 14 edições. E eu estou vendo que muita gente está fazendo isso, né? Inclusive até com alguns grupos empresariais, aí, grupos de comunicação, investindo bastante nesse segmento. Legal. Você que está chegando aí, pode mandar seu comentário, sua pergunta. Estamos com o Alexandre Pretzel aqui nessa live de hoje. Eu costumo dizer sempre, né? Pra gente, é claro, que é muito legal a possibilidade de sempre estar falando de futebol, de esporte, do momento do jornalismo, mas pra gente é um aprendizado também poder estar ouvindo essas grandes esferas, esses grandes convidados que estamos trazendo aqui, né, nessa nossa live aí de umas semanas para cá que a gente vem fazendo aí. Mas eu queria saber, Presto, como eu já disse aqui, do seu momento da Rádio Bandeirantes, né, que foi realmente um momento espetacular, uma equipe assim, que, olha, você reunir na mesma equipe esportiva Milton Neves, José Silvério, você, o Leandro Quesada, o próprio Zaidan, enfim, foi um momento realmente fantástico para a gente que acompanhou, né, que ouviu esse período seu de Rádio Bandeirantes. Imagine para você que participou de todo esse processo aí, né, que fez parte dessa brilhante equipe aí, queria saber como é que, você falasse um pouquinho de como era ali o seu tempo de Rádio Bandeirantes, que trabalha com essas feras todas aí, como é que foi essa experiência de vida aí, o Pretzel?
Olha, eu vim para cá a convite do Sérgio Patrick, que era o coordenador de esportes. Aí foi tudo muito rápido, porque ele precisava de alguém aqui. Então eu era coordenador de esportes na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Então lá eu era o número um. E aí eu saí de lá, topei o desafio, porque eu imaginei que eu já tinha 36 anos, 36 para 37 anos. Eu já imaginei que lá no Sul eu já tinha batido meio que no teto, assim, certo? Não tinha mais um grande desafio. Eu já tinha feito tudo. E aí eu resolvi topar e mudar de cidade. Foi tudo muito rápido, com 2 filhos muito pequenos. Um com 1 ano e... Deixa eu ver, com 2 anos. 2 anos para 3. Né? E o outro com 7 meses de vida. Então, foi tudo muito rápido e de uma hora para outra. Então, eu cheguei aqui no dia 5 de julho de 2007, estreiei no dia 7 com o José Maia, só eu e ele trabalhando em São Paulo e Flamengo, no Morumbi, o jogo à noite, no sábado, 6h30, por aí. O Muricy era o técnico do São Paulo e o Ney Franco era o técnico do Flamengo. Foi 0-0, jogo horroroso. Mas eu trabalhei sozinho na reportagem com o Maia, e ali as pessoas, muita gente não me conhecia, muitos da Bandeirantes profissionais da Bandeirantes já sabiam quem eu era, mas nunca tinham trabalhado comigo. E ali meio que foi um impacto assim, porque as pessoas ficaram sabendo, pô, quem é esse cara que tá vindo do Sul aí, né? Só que eu já tinha 12 para 13 anos de profissão. Eu não cheguei aqui como um cara que estava começando, como a gente brinca, como um juvenil, né? Eu já cheguei com lastro, já cheguei com grandes coberturas, com grandes jogos. Então, para mim foi algo absolutamente natural. Evidente que o rádio de São Paulo é um pouco diferente do rádio do Sul. No rádio do Sul há muito espaço para dupla Grenal, muito espaço esportivo. Aqui, evidente, tu distribui mais e como tu está no centro do país, também tem o foco, tu divide muito com política e com o próprio jornalismo em si, apesar do futebol ser muito importante. Mas a minha adaptação foi rápida, fui muito bem recebido por todos, foi um prazer imenso ter trabalhado com todo mundo, ter conhecido o Cláudio Zaidan, que é o maior jornalista que tem no Brasil. Isso é fantástico. O Cláudio Zaidan tinha que ser a opinião do Grupo Bandeirantes, ou a opinião do Grupo Globo, ou da CNN, não sei, qualquer um, porque ele é simplesmente um gênio, né, e é uma pessoa espetacular, o melhor colega que eu tive já, disparado. Né. Então, para mim, foi uma satisfação. Sou muito amigo do Milton Neves, do filho dele, o Fábio Lucas Neves, meu grande amigo. Né. Me dei muito bem com os repórteres, com o Leandro Quesada. Eu fiz o Esporte e Debate durante 8 anos, um programa que foi referência, um programa que era uma audiência absurda, mesmo concorrendo com a televisão, das 8 às 10 da noite, com o pessoal de jornal e site brinca até hoje comigo, a gente esperava até às 10 para fechar o jornal, esperando acabar o programa, porque sempre tinha alguma coisa no final que a gente podia apresentar. Então, meus 8 anos de Rádio Bandeirantes, eles corresponderam a 20 em Porto Alegre. E eu vou fazer aqui 13 anos de trabalho em São Paulo, que corresponde a 25 no Rio Grande do Sul, porque a repercussão aqui, sem dúvida, é maior, não sem desmerecer, apenas pelo tamanho de mercado e pela repercussão que causa. Então, quando eu comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes, eu não imaginava a força da Rádio Bandeirantes aqui em São Paulo. Realmente não imaginava. E a repercussão foi muito forte. Consegui 2 prêmios em 5 anos, nos meus 6 primeiros anos de Rádio Bandeirantes, no prêmio ACESP, eu concorri 5 vezes a melhor repórter. Fiquei 3 vezes em segundo, 1 vez em terceiro, 2 vezes em segundo e ganhei 2 vezes. Então, né, eu acho que só isso aí, com tanta gente para disputar e para concorrer, para competir, entre aspas, né? Eu sempre fui muito competitivo. Acho que foi uma vitória pessoal e profissional. Em 2015, eles me mandaram embora por uma questão financeira. Eles me disseram, ok, segue a vida, não tem problema nenhum, não guardo mágoa de ninguém. Né? Só que eu fico muito feliz, porque 5 anos depois de eu ter saído, muita gente que trabalha lá ainda me diz que nas redes sociais as pessoas falam muito em mim ainda, principalmente no Facebook, do trabalho como repórter e também do Esporte e Debate, do programa que acontecia de segunda a sexta às 8 da noite. Isso só apenas me dignifica e demonstra bem o legado que eu deixei como profissional, corretíssimo que eu sou, graças a Deus. Podem falar qualquer coisa de mim, mas que eu nunca fui profissional correto e sério, isso jamais alguém pode falar. Então, ficou essa minha marca aí, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A gente sempre lembra aqui, né? A gente sempre lembra dessa equipe fantástica que você formou aí ao lado do Milton, do Silvério, do Zaidan, do Quesada, enfim, essas feras todas aí. Vai lá, Vitor Duarte, sua vez.
Bom, ainda nesse meio de reportagem, a gente conversou aqui com um cara que, né, foi repórter, é repórter e, né, principalmente na Jovem Pan também passou essa fase extraordinária que foi o Fred, o Ricardinho também, que é companheiro do Pretzel no Esporte Interativo, o Ricardo Martins, e eles dois falaram, né, que a dificuldade hoje de existir um repórter que tem um embate, que vai para, lógico, que tem os que, por conta de ganhar número de visualização, por ganhar a pergunta da coletiva, querem só coisa polêmica. Mas a gente vê hoje muita gente com medo de perguntar, com medo de falar. Como eu falei na live, né, que você estava fazendo ontem, que eu tive o prazer de observar e trabalhar junto, por mais que não tenha sido na mesma rádio, mas com você aqui em Sorocaba, no jogo da Magnus Futsal, né, no futsal que a gente fez com a Soeva também, aí do Rio Grande do Sul, e eu percebi isso, que você vai direto ao ponto sempre, não fica fazendo... Você percebe que os repórteres hoje, principalmente os da nova geração, têm um pouco de medo com os atletas, dirigentes, para fazer a pergunta ideal? Muito medo, muito medo. É bem diferente da minha época. Hoje eu estou conhecendo vocês três agora, estou debatendo, já falei contigo, Vitor, uma vez, mas eu não conheço a personalidade de vocês. Tem repórter que daqui a pouco, no vídeo, ele parece ser mais comedido, mas na hora ali do embate da entrevista, ele se solta, ele é um cara mais direto, ele é um cara mais firme e tal. Agora, hoje primeiro, hoje os empregos tem muita gente hoje que não quer se incomodar no emprego. O que é não se incomodar? Ele vai, faz o dele e vai embora, certo? Ele não é um investigativo, não é um furungador, como a gente chamava antigamente, né? Eu sempre fui um profissional de muita checagem, de muita investigação. Eu sempre gostei assim de ouvir todos os lados, eu sempre fui muito direto, muito franco, muito verdadeiro. E a palavra verdadeiro não é um absurdo. Quanto mais verdadeiro tu és, mais transparente e direto, o cara vai te respeitar muito mais. Ele tem que enxergar, tu tem que ter posição, tu tem que ter linha. Não pode ser o cara sempre do muro, o cara que sabe, veja bem, tal, o enrolador, o que para fazer uma pergunta conta uma história, ou escreve um livro para fazer uma pergunta. Não. As pessoas têm que saber quem tu é, tem que saber que tu tem um estilo de trabalho. Então, quando eu vou para uma entrevista, os caras já sabem, tudo bem, Pretzel, o que pretende perguntar? Quando alguém me pergunta isso, eu falo tudo. Para mim não tem, sabe, não é censura, mas não tem filtro. Isso aqui não dá. Uma vez eu estava no UOL, aí eu falei com o Luciano Fiorini, que é meu amigo e meu irmão, hoje ele é assessor do Palmeiras, da diretoria. Ele assessorava o Bernard, o atacante, que está hoje no Everton da Inglaterra. O Everton da Inglaterra. E aí eu cheguei para o Luciano, tu tá assessorando o Bernard, né? E ele, eu quero entrevistar o Bernard para o meu blog. Não, manda as perguntas. Eu falo com ele, a gente resolve aí semana que vem, ok. Mandei as perguntas. Umas 10 perguntas, mandei para ele. E aí, eu fiquei sabendo depois que um repórter do Globo.com, que eu não sei quem foi, o Luciano só me falou, também mandou perguntas. Queria entrevistar o Bernard. E aí o Bernard chegou e disse assim para o Luciano, para o Pretzel eu não vou dar entrevista, porque as perguntas são muito, sabe, são perguntas que eu não gosto de falar muito. É o direito que ele tem, certo? E aí ele deu entrevista para o Globo.com, porque as perguntas eram mais aceitáveis, certo? Então é o seguinte, não tem problema nenhum. Isso é um direito do entrevistado. Agora, quando tu chega na frente do Felipe Melo, na frente do Emerson Leão, quando tu chega na frente do Louco Abreu, certo? Do Ibrahimovic, que eu estou dando um exemplo, perfeito? São caras que provavelmente eles vão te confrontar, eles vão te ironizar, né? No próprio Vanderlei Luxemburgo, que é um pouco menos, mas tem também, você tem que estar preparado, cara. E aí não é questão de medo. O que eu vejo hoje, além de medo, entre aspas, é uma falta de preparação, uma falta de personalidade, sabe? De achar, por exemplo, que não tem condição de levar um papo, de fazer uma entrevista de 5, 10 minutos com o cara que está na tua frente. Não, é olhando no olho, é perguntando, sabendo que tu pode perguntar o que tu quer e sabendo que tu pode responder. Tu pode receber, na realidade, uma resposta diferente, uma resposta complicada. E tu tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado. A entrevista, os jogadores não querem mais dar entrevista. Os jogadores hoje, eles só querem participar de lives e de entrevistas que eles possam ter um certo comando e que eles possam não se incomodar, vamos colocar assim, certo? Então, eles querem mais entretenimento. Hoje, infelizmente, é isso.
Perfeito? Depois dos jogos, eles querem ir embora correndo, porque eles ficaram concentrados, querem ir embora para casa, não querem muita conversa, ainda mais quando perdem, né, que isso também eu acho que é um fiasco, mas é de cada um. Né? Então, hoje tu tem que estar pronto. Tu não pode ir para uma coletiva para perguntar para o técnico, para o jogador, o seguinte, ó, como é que foi o jogo hoje? Aí não dá, velho. Se tu vai para fazer uma pergunta dessas, isso aí o meu filho faz, de 13 anos aqui. Ele vê eu falando, ele faz, certo? Isso aí não dá. Então, tu tem que estar pronto. Quando for perguntar com fatos e com números, vai com lastro, vai bem informado para não tomar porrada, certo? Tem aquele case do Real Madrid, né? O cara na Espanha perguntando pro Cristiano Ronaldo, pô, você fora de Madrid, você não faz gol. Aí ele acabou com o cara. Eu não faço gol, tirou lá a folha, eu fiz gol em quase todos os jogos fora de casa esse ano. O cara estava mal informado, então, certo? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E tu tem que ganhar, entre aspas, o teu respeito com o teu trabalho, com a tua veracidade, com a tua honestidade. As pessoas têm que conhecer. Então, quando de repente, quantas vezes eu já ouvi assessores me dizerem assim, ó, pô, Pretzel, os caras gostam de te dar entrevista, mas todos falam o seguinte, pô, Pretzel pergunta e tal, né, não tem perguntinha mole, eu sei por quê. Porque não tem que ter, certo? Mas eu não sou um ditador na entrevista. Óbvio que também tem descontração, tem ironia, tem história, tem brincadeira, mas o mote realmente é perguntar o que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer perguntar. Então, por exemplo, hoje eu fico vendo assim, o pessoal que trabalha em Brasília com medo de entrevistar o presidente Bolsonaro. Tem que ir para cima do presidente. Se ele dá porrada, certo? Mas é o presidente do Brasil. Tem que perguntar para ele também, certo? É bom você ter um Bolsonaro para entrevistar, porque certamente sempre vai ter conteúdo, né? Mas eu não sei se eu duraria 10 dias lá, mas que eu faria o que eu faço no esporte hoje, eu faria, sem dúvida. Tem que ser, personalidade. Esse é o Alexandre Pretzel, o nosso parceiro André Rubio, viu, Pretzel? Mandando uma mensagem aí, ele foi teu aluno nos seus cursos aí, ele é da nossa... Ele é da nossa equipe. Grande figura. Tá na nossa equipe. Grande figura. Ele tá mandando um abraço. Franco Ribeirão. Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo. Grande figura. Exatamente. Foi um dos melhores alunos. Tá mandando... Grande figura. Ele tá arrebentando em Santa Cruz, viu? Tá com um projeto lá, uma web TV, rapaz. Tá fantástico lá o projeto aqui, dele. Altíssimo nível pessoal e profissional. E eu acho que o curso ajudou bastante ele. Eu me lembro que ele falou bem do curso também. Sim. Ele fez também com a gente o do Flávio, depois de ter feito o seu. Ele tá mandando um abraço e... Ali, ó, dupla com o Quesada. Eu e o Quesada, a gente deu certo, porque um é água, o outro é vinho. A gente tem pensamentos bem diferentes. Então, por isso que deu tão certo assim. É verdade. O Quesada hoje no Fox Sports. Os dois agora são comentaristas, né? Viraram... Não, eu não deixei de ser repórter nunca. Sim. Tanto é que quando eu sou, por exemplo, eu faço alguns jogos lá para o Alessandro Marangoni, na Rádio Mundial de Pirassununga. O Marangoni é um grande cara, ele e o Márcio Chiamente lá são grandes caras. E aí eles me convidaram para fazer alguns jogos, eu fui fazendo e estou fazendo para eles agora como repórter. É o que eu gosto de fazer. Você nunca deixa de ser repórter. Hoje talvez eu seja bem aproveitado como comentarista, mas eu nunca vou deixar de ser repórter. E é aquilo que você disse, né? Hoje em dia e sempre, né? A gente tem que aprender a fazer todas as funções aí dentro dessa área do jornalismo esportivo. A gente aqui na rádio... Ficar parado assim. Vamos lá então. Ô, Vitor, o Felipe Massa vai dar uma coletiva lá falando sobre o lançamento da Fórmula fora aqui em São Paulo. Isso eu não gosto de automobilismo, você não faça. Não dá, tem que ir lá e fazer, velho. Se prepara, vai lá e faz. Exatamente. Exatamente. Faz parte exatamente isso. Em cima da sua última resposta aí, Pretzel, daqui a pouco o Alan faz a pergunta, mas é para aproveitar o embalo, sobre as assessorias de imprensa, né? Você citou o Senhorini aí, que ele deu palestra pra gente, realmente uma grande pessoa, deu palestra pra gente também no curso do Flávio, mas a gente tem conversado aqui com o Fred, com o Ricardinho, com os outros convidados que a gente teve a oportunidade de fazer entrevistas aqui, e todo mundo tem citado, e a gente também teve essa dificuldade, porque a gente tentou convidar alguns jogadores para participar com a gente, e é sempre muito difícil, desse fato que você falou, os jogadores não quererem mais, né, aparecer, dar entrevista, dar a cara para bater. Eu queria saber de você isso, né, essa dificuldade, a mudança que teve, né, porque talvez na sua época, na sua época não, assim, no seu tempo de Rádio Bandeirantes, quando você começou lá atrás, era mais fácil esse contato com os jogadores, de você chegar e pedir uma entrevista e tal, e chegar
próximo do jogador e ter uma resposta. Hoje você tem que mandar para a assessoria vai ver, e tem outro assessor, e tem um assessor de não sei quem. Queria que você falasse um pouco dessa dificuldade que a gente tem hoje, dessa mudança que teve para pior, né? Porque você não tem mais contato com os jogadores, enfim, é muito difícil você conseguir uma entrevista hoje com os caras, né? Hoje é mais fácil entrevistar o Luiz Henrique Mandetta, que está no foco, do que o Gabriel Veron do Palmeiras, por exemplo, ou do que o Antony do São Paulo. Então, tu vai entrevistar um cara hoje que está falando para o mundo inteiro sobre um assunto específico, mas não consegue entrevistar um garoto que está começando no futebol. É assim que está funcionando o negócio. Então, isso aí mudou muito. Hoje, o jogador ele não precisa mais da imprensa. Ele tem os seus próprios canais de comunicação. Então, ele não precisa mais da imprensa. Antes precisava. Alguns entendem bem o papel da imprensa. Então, tu tem caras como o Fernando Praz, como o Edu Dracena, como o próprio Felipe Melo, que reclama de vez em quando, mas é um cara que, quando sabe, está sempre bem acessível. Tu tem o Fagner, por exemplo, tu tem o Cássio, eu estou citando os mais experientes, tu tem o Nenê, tu tem o Diego Souza, que são caras acessíveis ainda, quando tu pergunta, eles não fogem. O goleiro Thiago Volpe é um cara de muita personalidade, né? Então, no Santos tem o Carlos Sainz, que apesar do idioma, é um cara que sempre está se posicionando. Tu tinha o Gustavo Henrique, tu tem o Lucas Veríssimo, quer dizer, tu ainda tem profissionais que têm um certo respeito pela imprensa, que aceitam, pelo menos, serem confrontados. Confrontados, que eu digo, eles aceitam receber algumas perguntas sem nenhum problema. Hoje tem muito mimimi, por quê? Porque hoje os jogadores entendem muita crítica como algo pessoal. E aí os assessores, na sua grande maioria, são verdadeiros guarda-costas, né? Tu tem um empresário que sempre diz assim, esses caras da imprensa não servem para nada. Porque os jogadores eles estão ganhando muito dinheiro hoje. Então eles olham para ti como jornalista hoje, eles te enxergam como uma classe menos privilegiada, dá para dizer assim, só por causa da questão financeira. Então as coisas mudaram muito. Hoje tu cobriu a seleção brasileira hoje, se tu não tiver personalidade e tu realmente não tentar apresentar conteúdo, os caras nem param para ti, dependendo do veículo que tu tá. Então, porque a diferença ficou muito grande hoje. Os caras são verdadeiras empresas, eles não precisam mais da imprensa. O que é uma grande bobagem. Eu acho que dá para todo mundo caminhar junto, né? Mas é isso que eu sinto. É verdade, e muitos deles quando te responde já vem com a resposta pronta, né? Aquele negócio de media training, sei lá, que eles agora inventaram. Mas aí também, João, cabe também ao entrevistador, né? Semana passada eu entrevistei o Fernando Diniz, e aí o Juca Pacheco chegou e me disse assim, meu grande amigo Juca do São Paulo, mas ele tem dado muita entrevista, né? Ele vai falar as mesmas coisas. Eu falei, não, por que ele vai falar as mesmas coisas? Eu acho que não. É só a gente tentar conduzir a entrevista de uma outra maneira. E foi uma entrevista de mais de uma hora, espetacular a entrevista do Fernando Diniz. Certo? Então, tu também tem que estar preparado para conduzir uma entrevista. Ontem eu combinado com o Matos, eram 40, 50 minutos. A entrevista durou 1h30. Por quê? Entendeu, né? Porque de um lado e de um outro teve bastante conteúdo, graças a Deus. Eu não estou puxando para o meu lado, mas você, quando tu vai fazer uma entrevista, tem que saber conduzir também. Sem dúvida, sem dúvida. Vai lá, Alan, já tomei seu tempo. Agora é a sua vez de perguntar. A minha pergunta é ainda nos tempos do Grupo Bandeirantes, em uma entrevista ao canal no YouTube, o programa Análise Tática, você disse que a Copa de 2010 foi um dos seus maiores momentos como profissional. Principalmente no dia 12 de junho de 2010, no jogo da primeira fase, entre Coreia do Sul 2 e Grécia 0, onde você participou também com informações. Eu gostaria como você descrevesse aquele momento para a gente, sobre como aconteceu. Na realidade, eu fui escalado pela Rádio Bandeirantes, né, Alan? E aí, o doutor Osmar de Oliveira, falecido doutor Osmar, ele seria o terceiro comentarista da TV Bandeirantes. E ele não pôde ir à Copa, não sei por que ele não pôde ir. E aí precisaram de um terceiro comentarista. O Ulisses Costa me indicou para o Carlos Gomes e para o José Emílio Ambrosio para eu fazer um dos jogos, que eu já tinha feito em outras ocasiões. E aí os caras me convidaram, eu fiz o jogo da abertura da Copa África do Sul e México pela Rádio Bandeirantes com o José Silvério, e no dia seguinte ia ter Coreia do Sul e Grécia. E aí eles perguntaram se eu toparia fazer o jogo ao lado do Nivaldo Prieto, narrador, na TV aberta. Eu falei que não tinha problema nenhum, se o Sérgio Patrick me liberasse, eu poderia fazer. E o Patrick me liberou. E aí, para vocês terem uma ideia, como as relações elas são um pouco distantes,
Eu já tinha cruzado com o Prieto várias vezes, mas nós nunca tinha sentado para conversar e para participar de uma transmissão. Então eu me encontrei com ele no outro dia, e aí ele chegou, pô, Preto, eu sei que tem bastante informação, então eu cuido da imagem, tu cuida da informação. E aí foi básico isso, porque aí era para eu ter feito um jogo, eu acabei fazendo 11 jogos na primeira fase, na TV aberta. E isso realmente foi o meu grande momento profissional numa Copa do Mundo, estar comentando em TV aberta e estar participando de uma grande rádio também. Então foi o meu maior momento profissional. Eu até fiquei surpreso que depois, quando eu encerrei a participação na primeira fase, que depois os jogos diminuíram, né? Aí não precisou mais do terceiro comentarista. E aí, o meu último jogo foi Eslováquia e Itália, eliminação da Itália na primeira fase. A Itália era a atual campeã mundial, né? E eu me lembro, esse jogo deu quase 8 pontos de audiência, né? Foi espetacular o jogo. E em determinado momento também, o jogo estava perto da hora do almoço no Brasil. Aí eu falei, quando a Itália tomou o segundo gol, ficou 2-1 o jogo. A Itália precisava ganhar para não ser eliminado. O empate também eliminava a Itália. E aí eu falei bem assim, acabou a macarronada, azedou. Quem está comendo macarrão nesse horário se deu mal. A Itália está eliminada. Eu cravei isso, cara. Faltavam 12 minutos para terminar o jogo. Estava 2-1 para a Eslováquia. E aí deu a saída de bola, gol da Itália. A Itália empatou o jogo 2-2. E aí a macarronada já não tinha azedado tanto, né? Sem dúvida. E a Itália foi para cima da Eslováquia com todo mundo dentro da área, que tinha que ganhar o jogo. Mas no contra-ataque acabou perdendo o jogo por 3-2. Mas eu fui firme e corri um risco aí de ter cravado a eliminação da Itália com 12 minutos ainda para terminar o jogo. Então tu vai vivendo e aprendendo. Até me surpreendeu depois da Copa, eu achei que eu seguiria como comentarista de TV, porque eu fui muito bem, graças a Deus, me preparei muito, fui muito bem. E por incrível que pareça, eu só fui receber uma oportunidade depois, só no esporte interativo. Isso aí, acho que houve um erro de gestão aí. Os gestores não se atentaram para o conteúdo que eu apresentei e, infelizmente, não me deram muita oportunidade. Mas que foi o meu grande momento profissional, sem dúvida. Sensacional. Estamos com o Alexandre Pretzel aqui na nossa live. Você vai curtindo aí, você que está acompanhando, continue mandando sua pergunta. Tem uma pergunta de outro parceiro nosso aqui, também da nossa equipe, o Rogério Queiroz de Almeida, nosso Rogério Madureira. Quer que você fale um pouquinho da Rádio Craque Neto, né? Você está agora também participando da Rádio Craque Neto. Trabalhar com o Neto deve ser muito legal, né? Que além de ser um cara de personalidade, é muito divertido também. E tá legal esse momento também na Rádio Craque Neto, né, Pretzel? O Neto é meu amigo pessoal, grande cara, mas eu não sou funcionário da equipe dele. Eu apenas participo em algumas transmissões, quando eles me convidam, ou de alguns programas também, mas eles têm uma equipe fixa lá, com o Doni Vieira, com o Sidney Fraioli, com o Neto, com o Matheus Fraioli, com o Fuad Ali. Eu vou lá de vez em quando eles necessitam e quando eu tenho disponibilidade. Então é uma grande parceria, eu agradeço muito pelo espaço que eles me dão. É um projeto aí muito bom, muito legal, projeto já consolidado de 1 ano e pouco, e veio para ficar, a Rádio Craque Neto, transmitindo tudo quanto é jogo, e eles fazem isso muito bem, com programas, com transmissões. É muito bom participar de vez em quando lá, como convidado, e também quando há disponibilidade. É verdade, com certeza arrebentando aí a Rádio Craque Neto. Grande Sidney Fraioli também, que fez parte também, fez o curso com a gente. Sidney Fraioli, grande amigo. Fez o curso com a gente também e nos deu, assim, nos ajudou bastante no início aí da nossa trajetória. Vitor Duarte, sua vez. Eu queria saber um pouco mais, né, a questão dos bastidores, ainda em cima da reportagem, que eu também, apesar de, né, aqui a gente aprendeu e gosta de fazer todas as funções, comecei a minha trajetória como narrador, né, apesar muito fã da 105, do Hugo Botelho, passagens por algumas rádios e algumas situações, né, que foram mais curtas. Na capital teve uma ida e depois acabou voltando, né, eles acabaram com o esporte, e também na 105, no qual eu sou fã incondicional, né, gosto muito de todos, inclusive o Ricardinho veio aqui, a gente falou muito bem dessa situação. O que aconteceu na sua passagem por a 105? Foi um momento legal, né, como comentarista ali junto com o Léo Fontes, e você saiu muito rápido. Você pode falar para nós o que aconteceu naquele momento, pela sua saída, não? Foi muito simples. Na 105, quando eu fui dispensado da Rádio Bandeirantes, o Alexandre Barros, que foi presidente da Portuguesa agora, estava com a equipe na Rádio Capital. Aí ele me convidou para fazer alguns jogos. Eu trabalhava por jogo na Capital. Então ele me escalava, a gente fez um acordo e eu
aceitei na hora, porque o Alexandre Barros é um grande cara, viu? Me tratou muito bem, eu me dou muito bem com ele, certo? Como presidente da Portuguesa não posso falar nada porque eu não acompanhei o trabalho dele, mas é um grande cara, comigo foi muito correto e muito justo sempre, né? E aí eu fiz alguns jogos com a Rádio Capital, e aí, nesse meio tempo, o Ricardo Martins me ligou para me convidar para ir para 105, que era comandada pelo Lélio Teixeira, que é apresentador do programa Na Geral, né? E o Lélio tinha o Na Geral na Rádio Bandeirantes. Quando eu cheguei na Rádio Bandeirantes, o Lélio não me conhecia. Com 3 meses, 4 meses de trabalho, ele veio falar comigo. Pô, não te conhecia, baita repórter, não sei o que e tal. E aí o Lélio ficou, até eu sair da Rádio Bandeirantes, eu até brinco, ele ficou 8 anos brincando todo dia que ele queria me levar para 105. Bom, um dia eu vou te levar para 105, não sei o que e tal, não sei o que e tal. Até que um dia, né, houve a possibilidade. E aí eles me convidaram para ir para a Rádio 105 como comentarista. Eu participava 2 vezes por semana do programa das 6 às 7 e também trabalhava nas jornadas esportivas. Foi uma experiência bem legal, mas eu acho que eles erraram comigo, eles foram muito mal comigo. Porque eles, 9 meses depois, eles alegaram que eles não tinham mais dinheiro para me pagar. Então, na hora de me contratar foi um discurso e na hora de sair foi outro. Então, achei que foi como é que eu posso dizer? Um erro de gestão. Mais um erro de gestão que a gente tem visto aí, né? Mais um erro. Os caras dizem que... O cara disse que quer ficar 8 anos dizendo que quer me contratar. Aí depois, ele me contrata e 9 meses depois ele não tem dinheiro para me pagar e alega que eu tenho que sair, que eu não posso mais ficar por causa disso. Então, realmente, foi um grande erro de gestão. Foi muito mal o Lélio Teixeira, eu acho, e o Ricardo Martins como coordenador também. Já falei isso para ele, trabalho com ele hoje, não tem mágoa nenhuma, mas acho que os dois foram muito mal nessa gestão, entre eles. Tá aí, esse é o Alexandre Pretzel que está respondendo as perguntas aqui na nossa live. Daqui a pouquinho chegando aí já a parte final. Você que quer participar, mandar seu comentário aí pelo Facebook, mande seu comentário, mande a sua pergunta também para o Alexandre Pretzel. Sua vez, Alan. Pretzel, eu queria falar sobre a seleção brasileira, né? Após o 7-1 em 2014, claro que houve muitos questionamentos, tanto no trabalho, assim, na questão dos técnicos brasileiros, da forma tática também, mas também no planejamento dentro do cenário da CBF, na questão da gestão do futebol brasileiro, lembrando, começando da base até a seleção principal. Houve o trabalho do Dunga, depois veio o Tite, até o ciclo da Copa da Rússia. O título não veio depois e decidiu prosseguir com o trabalho do Tite, né? E ganhou a Copa América. Teve alguns amistosos que foram um pouco questionados na questão do rendimento. Para você, qual é a sua avaliação sobre o trabalho do Tite, sobre a seleção brasileira também, e qual que é o cenário do futebol brasileiro nos próximos anos, chegando entre a base, chegando na seleção principal? E eu gostaria de emendar mais uma pergunta, se você é a favor a técnicos estrangeiros, a seleção principal, devido ao sucesso do Jorge Jesus, do Jorge Sampaoli no futebol brasileiro. Gostaria de saber. Bom, sobre o técnico estrangeiro, eu acho que chegou a hora de dar uma oportunidade para um técnico estrangeiro na seleção. Eu daria agora, já colocaria o Jorge Jesus agora para assumir a seleção, já preparando a equipe para a Copa do Mundo. Eu não tenho nada contra o Tite, aliás, eu fui um dos primeiros profissionais a acompanhar o trabalho do Tite, porque quando ele começou lá no Guarani de Garibaldi, lá atrás, na década de 90, eu fazia todos os jogos dos times do interior pela Rádio Gaúcha. Então, eu fiquei muito próximo a ele. Depois do Guarani de Garibaldi, ele trabalhou no Veranópolis, no Juventude, no Caxias. Então, eu sempre me dei muito bem com o Tite. Sempre vi o Tite como um cara diferente, né? Mas ele mudou muito depois de tantos títulos do Corinthians e até mesmo quando chegou na seleção brasileira. Então, eu acho que o Tite teve a oportunidade dele. A seleção na Copa do Mundo, ela fez uma primeira fase absolutamente comum, né? Aí nas oitavas de final fez um jogo razoável contra o México e depois nas quartas de final, tudo bem que fez um segundo tempo muito bom contra a Bélgica, mas no primeiro tempo o Brasil não entendeu bem o jogo, né?
tanto da sua comissão técnica quanto dos próprios jogadores. E quando viu, estava 2-0. Foi difícil buscar. Então, eu acho o seguinte, acho que era a grande oportunidade dar uma chance para um técnico estrangeiro, sem dúvida nenhuma, tentar essa oportunidade para pelo menos chegar mais próximo do que está acontecendo no futebol europeu. Agora, a seleção virou um produto, né, cara? A seleção hoje, ela não atrai, ela não empolga. Aquilo que eu disse, os jogadores todos milionários, tem pouco contato com o futebol brasileiro, pouco espaço para a torcida aqui no Brasil. Não há uma identificação, não há uma torcida, não há uma identidade. Então, a seleção hoje é um grande produto da CBF para faturar muito dinheiro em amistosos e jogos caça-níqueis. Né? Então, eu cobri a Copa América ano passado pelo Yahoo Sports. A seleção hoje ela tem um ambiente viciado. Né? Aquilo que eu disse, os jogadores eles tratam a imprensa com raríssimas exceções, com muita distância, os caras olham para ti como se fosse um nada. Né? Então, ficou um ambiente muito ruim. Cobrir a seleção hoje é um negócio pasteurizado, é um negócio que não acrescenta muito. É legal cobrir uma Copa do Mundo, uma Copa América, claro que é, pelo tamanho da competição e porque isso pode acrescentar no teu currículo. Ponto. Mas em termos de emoção e tudo, a seleção virou um prato frio hoje. A seleção hoje é um prato frio. É isso que eu penso. Mas sobre técnico estrangeiro, chegou a hora de dar uma oportunidade para algum profissional. Tá aí a resposta do Pretzel, você que está acompanhando aí, ó, mais uma pergunta do nosso Rogério Queiroz de Almeida, nosso Madureira, que faz parte da nossa equipe também. Qual seria a grande mudança para melhorar o futebol brasileiro, na sua opinião, Pretzel? Para mim teria que ser a Liga, né? A Liga Nacional de Clubes com 4 divisões, administrada por executivos, né? Com os clubes ganhando cotas parecidas, de acordo com a performance anterior, com a audiência, através de percentuais. É isso que eu penso, mas isso é praticamente utópico e inviável, porque aqui os caras não conseguem se reunir, não conseguem dividir os interesses. Cada um só pensa no seu e o futebol segue na mão da CBF e das federações que faturam muito com os borderôs, né? 5% de cada borderô realizado, tanto nos estados quanto no futebol nacional, e esse dinheiro não é repassado para os clubes. Legal. Eu queria agora tocar um pouquinho nos times paulistas, né? Que a gente cobre mais de perto aqui, os 4 grandes. Você estava fazendo uma live agora há pouco inclusive com 2 conselheiros aí do Corinthians, né? Tocaram mais na parte política do clube, mas falaram também do time em si. Mas eu queria saber de você nessa parte a respeito do Thiago Nunes, que chegou no Corinthians com uma expectativa muito grande, e nos primeiros, claro que ainda tivemos poucos jogos antes da parada, né, por causa dessa pandemia aí, mas o que você pode dizer, sua opinião sobre esse momento do Corinthians aí com o Thiago Nunes? Você acha que não deu liga? Já seria o momento de trocar? Você acha que tem que dar mais tempo para ele trabalhar? Qual que é a sua opinião a respeito do Corinthians, hein, Pretzel? Olha, João, o Thiago era a bola da vez ano passado, né? Era o técnico do momento. Então a contratação do Corinthians foi muito boa. Foi uma boa escolha, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que ele chegou um pouco com o pé por cima, né? E quando chega com o pé por cima num clube com jogadores com muito tempo de clube, com muito tempo de casa, e num clube vencedor recentemente, tu pode sofrer uma certa resistência. E é o que eu sinto. Depois que vazou aquela cartilha que ele colocou os atletas, que é algo absolutamente normal, não vejo problema nenhum, o time parou de jogar. Os resultados realmente não apareceram. Querendo ou não, pareceu uma grande coincidência entre uma coisa e outra, né? As saídas do Ralf e do Jadson, mesmo que eles já soubessem, poderiam ter sido administradas de uma outra maneira, pelo tamanho deles no clube, mesmo que eles não tenham jogado bem em 2019. Então, se tu chega com o pé por cima e tu chega muito, muito xerife, né? Muito linha dura, tu tem que apresentar resultados imediatos. Porque a diretoria, agora que surgiu uma live aí que o Thiago Nunes estava ao lado do André Sanches, mas o André Sanches em nenhum momento deu qualquer entrevista a favor do técnico. Né? Então, por exemplo, o próximo jogo qual é? Palmeiras e Corinthians. Se a bola voltar a rolar pelo Campeonato Paulista. Se o Corinthians perder esse jogo, ele sobrevive? Acho que não. Então, certo, vai viver agora no fio do resultado. Tendo resultado, segue o trabalho. Não tendo, o trabalho é interrompido. É isso que vai acontecer. É assim que acontece, a gente já está acostumado, né, com essa realidade aí do futebol brasileiro. Vitor Duarte, você quer continuar falando dessa questão dos clubes, né, do Palmeiras, do São Paulo também, se é a opinião do Pretzel? Pode fazer sua pergunta aí. A minha pergunta vai em questão no Palmeiras. Ontem eu acompanhei completa a live do Pretzel com o Thiago Escuro, que foi vinculado no Palmeiras, né, para ser aqui o diretor de futebol, um cara
fantástico, né, falou muita coisa legal, coisa que o Bragantino vem fazendo, juntamente na parceria com a Red Bull. E o Luxemburgo chegou no Palmeiras de um jeito, né, ele dizendo que pode se recuperar, assim, queria saber o que você acha do Luxemburgo no Palmeiras novamente, né, do trabalho que ele fez no Vasco, e principalmente, depois da saída do Matos, o Palmeiras não tendo mais esse cara que parece ser maior do que o time em algumas vezes, isso pode diminuir um pouquinho a situação do Palmeiras, da Crefisa, porque o diretor de futebol não aparece mais tanto como o Matos aparecia? Todo mundo pode falar o que quiser do Matos, né? Mas que ele não foi o dirigente vencedor, não dá para dizer, né? Foram 2 títulos brasileiros e um da Copa do Brasil. E aí, ontem até, na entrevista no Esporte Interativo, ele disse assim, quando eu disse que eu ia para o Palmeiras, muita gente veio me dizer para não ir, porque o Palmeiras era um triturador de técnicos, de jogadores, de dirigentes. Ele respondeu dessa maneira. Então, houve uma recuperação no primeiro ano, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, depois de quase ter caído em 2014, com aquele time horroroso no Campeonato Brasileiro. E aí, depois com a entrada da Crefisa, tu tem um parceiro forte, e aí tu seguiu fazendo o trabalho. Acho até que tu conquistar 3 títulos nacionais em 5 anos é uma boa média, né? E ainda com 2 vice-campeonatos brasileiros. Então, quer dizer, tu consegue ter performance, só que os gastos me pareciam até exagerados para os resultados que foram aparecendo. Agora, nenhum executivo é maior que o clube, né? Hoje os executivos ganharam uma importância muito grande. Agora, é inegável que o Matos é um bom negociador, é um cara que tem trânsito entre empresários, entre jogadores, e isso pode facilitar. Sobre o Luxemburgo, eu fiquei surpreso com a escolha do Palmeiras, porque quando tu vai atrás do Sampaoli e tu tá quase acertado com o Sampaoli para acertar, para treinar o teu time, e aí tu chega no Luxemburgo, o Luxemburgo tem mais currículo até, tem tanto currículo quanto o Sampaoli, só nunca trabalhou numa Copa do Mundo, o Sampaoli trabalhou em 2. Agora, eu acho que o Luxemburgo não pode viver do passado, e me parece agora, pelo que eu tenho escutado, que ele realmente se modernizou, que ele está tendo treinamentos bem interessantes, porque história ele tem muito, né? Está indo para a 5ª vez treinando o Palmeiras e é um treinador de grande serviço. Mas, mesmo com tudo que ele conquistou, depende do resultado. Se ele não ganhar, provavelmente ele também não terá vida longa no Palmeiras. Sem dúvida alguma. Seguindo aí para a gente já daqui a pouquinho fazer as últimas perguntas, mas o Alan, se tiver alguma pergunta aí também no momento atual, do São Paulo, do Santos, aí, ou qualquer outra pergunta que você queira fazer. Ô, Pretz, eu vou falar um pouquinho de São Paulo. Você chegou aqui em São Paulo, me corrija se eu estiver errado, em 5 de julho de 2007. Sim. E lá o São Paulo era um dos principais clubes da América do Sul. Naquele cenário atual, era campeão paulista, da Libertadores, Mundial, campeão brasileiro em 2006 e vivendo um bom ano em 2007, seguiu sendo campeão em 2007 e 2008. Depois de lá, o time do São Paulo somente conquistou a Copa Sul-Americana em 2012 e não conquistou mais nada, sendo eliminado constantemente, brigando por luta por rebaixamento e constante problemas na política do clube, né, problemas internos, questão de renúncia de presidente, e agora, esse ano em 2020, chega 2019 com o Fernando Diniz, e agora em 2020, até a parada por conta da pandemia, parecia que o Fernando Diniz estava acertando a equipe. O São Paulo vinha com um bom rendimento. O que você pode falar sobre o trabalho do Fernando Diniz, o método dele que causa entre amor ou ódio de amantes do futebol? O que você pensa do trabalho, sobre o trabalho dele, o rendimento dele junto com os jogadores? O que você poderia falar um pouquinho sobre o trabalho dele? Cara, eu sou dinizista, eu gosto do Fernando Diniz, falei isso para ele sabe disso. Até a semana passada eu também o entrevistei no Esporte Interativo. O Diniz, para mim, foi o último treinador que impactou no futebol brasileiro com aquele time do Audax, que tocou 4 no São Paulo, eliminou o São Paulo nas quartas de final num ano, depois eliminou o Corinthians, foi vice-campeão paulista. Quer dizer, um time que transformou alguns jogadores médios em jogadores de bons para muito bons. Isso é mérito do treinador. Então, o Fernando Diniz, ele tem uma linha de trabalho, ele só falta ganhar o título.
Quando eu entrevistei o Dorival Júnior, o Dorival falou isso. No dia que o Fernando ganhar um título, ele vai ser muito mais respeitado. É isso que eu penso também. Se ele for campeão pelo São Paulo, vai deslanchar a carreira dele, sem dúvida nenhuma. Porque os trabalhos todos são bons. Foi um bom trabalho no Audax, bom trabalho no Atlético Paranaense, bom trabalho no Fluminense. Ah, mas em determinado momento a bola não entrou, os resultados não vieram. Isso é verdade, mas o time jogava futebol. O time tinha realmente um trabalho diferente, como ainda tem. E acho que o São Paulo ainda pode ser campeão com o Fernando Diniz. Então, acho que tem uma resistência, uma certa antipatia até com o trabalho dele. Né? Muito, ele não ganha, a bola não entra, sabe? Alguns argumentos meio... Né? Argumentos que eu realmente não concordo muito. Então, me parece que existe uma antipatia. Mas quando ele for campeão, isso vai acabar. Mas que ele foi o último técnico diferente antes do Jesus e do Sampaoli, eu não tenho a menor dúvida lá. Acho que ele tem que ser melhor reconhecido até por parte da imprensa pelo modo como ele trabalha. Essa é a minha opinião. Legal. Agamenon Júnior, boa noite pra você, rapaz. Senti sua falta aqui na live. Sabe? Achei que você não ia participar hoje, tá sempre com a gente aqui, meu parceiro. Mandando boa noite aí. Manda sua pergunta, tá acabando já, hein? Queria saber só do Preto, pra gente encerrar esse giro dos clubes aí, sobre o Santos, né? O momento do Santos, que tinha aí o ano passado o Sampaoli como uma grande sensação, o time que jogava bonito, todo mundo apreciava, só não foi campeão brasileiro porque tinha o Flamengo, né? O Flamengo realmente era um ponto fora da curva, e aí perde o Sampaoli e contrata o Gesualdo Ferreira, que na minha opinião é um estilo completamente diferente, mas a torcida do Santos acho que não sabia que o estilo era diferente, então todo mundo se assustou um pouquinho com a forma com que o Santos atuou nesses primeiros jogos aí dessa temporada, até a gente ter essa parada aí. Queria saber o que você acha, que o Gesualdo ainda conseguirá implementar um bom trabalho no Santos, ou você acha que já deu para ele, fim da linha pro Gesualdo, hein, Pretzel? Não, o Gesualdo é bom treinador, tem história e tal, agora tem que ter paciência com o estilo de trabalho dele, tem que saber que ele, por exemplo, hoje, ele pode ser um técnico mais afeito, dá para dizer assim, a modelos anteriores de trabalho. Então ele pode, não é que ele tenha parado no tempo, ele me parece que não parou no tempo, mas é preciso ter respeito com a trajetória dele. Agora, tu sai do Sampaoli e vai para o Gesualdo, são estilos totalmente diferentes, né? De pensamento de futebol, de modo de jogo. E aí me parece que o Santos se equivocou em relação a isso. Agora, quando o presidente Pérez foi candidato, eu achei que ele ia ser um bom presidente. Até falei sobre isso no ar, no Esporte Interativo. O Modesto Roma Júnior chegou a ficar bravo comigo, porque eu disse no ar que o Pérez tinha tudo para ser um bom presidente. Ele ganhou a eleição, mas, para minha surpresa, ele foi muito mal. Então, a gestão dele hoje é ruim, né, do ponto de vista financeiro é muito ruim, tecnicamente razoável, né, e com um legado até agora que não dá para dizer absolutamente nada de legado, absolutamente nada. Ele deu sorte de ter aparecido o Rodrigo, vendeu o Rodrigo por uma fortuna para o Real Madrid, mas não é toda hora que aparece um novo raio, né? É isso que a gente costuma dizer. Então, eu até entrevistei o conselheiro Andrés Rueda Pereira, que perdeu para o Pérez na eleição, e o Rueda deu nota 2 para o Pérez, nota 2. Então, ele e o Rolo estão brigados, o vice-presidente briga com o presidente briga com todo mundo. Tem até uma história que eu estou tentando ver se eu consigo entrevistar o cidadão, que eu não acreditei quando o Rolo falou. O Pérez chegou a fechar com o executivo do Inter, o cara fez toda a mudança para São Paulo, preparou toda a escola das filhas, e quando ele chegou aqui, o Pérez mandou ele embora. Então, eu estou tentando achar o cara para eu fazer uma entrevista com ele para confirmar realmente tudo isso, porque é um negócio realmente assustador fazer um negócio desse com qualquer pessoa que seja. Com qualquer pessoa que seja. Então, vamos aguardar. É uma decepção o Pérez como presidente. Eu estou tentando entrevistar para o meu canal, mas parece que ele não sei se ele quer. Mas todos os caras do Santos que eu tenho entrevistado estão atacando ele bastante, com exceção do presidente Marcelo Teixeira, que me parece que é um apoiador da sua gestão. Complicado. Só para a gente finalizar de minha parte aqui, daqui a pouco os meninos vão fazer as considerações finais também, o Alan e o Victor, mas de minha parte, para encerrar, já te agradecendo demais por ter aceitado o convite para fazer parte dessa nossa live. A gente tem um quadro aqui que já virou um quadro, né? E com todos os nossos convidados aqui, fizemos com o Ricardinho, com o Fred Júnior também. Que é uma curiosidade nossa, né? Nem assim, eu sei que tem muita gente de qualidade nesse meio de jornalismo esportivo, mas uma curiosidade assim para a gente fechar. Se você fosse o coordenador hoje de esportes de uma equipe de rádio e de uma equipe de televisão também para cobrir aí, fazer as transmissões,
Mesma curiosidade, quem que você contrataria para ser sua principal equipe de TV e de rádio? Narrador, comentarista e os 2 repórteres. Quem que você, na TV e no rádio, quem que você incluiria aí nesse processo, hein, Pretzel? Olha, eu já fui coordenador, né? Sempre dei chance para todo mundo, revelei muita gente, graças a Deus. Hoje, se eu fosse coordenador, é que eu nunca larguei, eu fui coordenador e não larguei o microfone, né? Eu continuei fazendo o dia a dia dos clubes, Aí é que tá o detalhe, ninguém pode falar uma vírgula de mim, porque eu fui coordenador, revelei um monte de gente e não deixei de ser repórter. Fazia dia a dia dos clubes como coordenador, fazia jogos, certo? Então, nenhum colega poderia dizer o seguinte, olha lá, virou coordenador e parou de trabalhar na reportagem. Não, e está se escalando. Não, continuei fazendo o dia a dia normal. Então, deixa eu ver. Narrador hoje, tem vários narradores muito bons, né, cara? Sim. Muito bons. Só posso escolher um na minha equipe. O legal seria um de TV e um de rádio. Eu acho que de rádio eu botaria o José Silvério, mas com menção honrosa para o Ulisses Costa. Comentarista Cláudio Zaidan com menção honrosa para o Mauro Betti e também para o próprio Flávio Prado, que é um comentarista que eu gosto muito. O Rafael Prax, que virou comentarista, que é uma figura espetacular, meu grande amigo, com conteúdo gigantesco. Como repórteres, eu colocaria eu e o Luiz Carlos Quartarolo. Muito legal. E na TV? Na TV, narrador de TV. Cara, olha, não é fácil, viu? Não é fácil, mas muita gente boa. Eu vou fugir um pouco, viu? Eu botaria o Jorge Igor, certo? Com o Luiz Felipe Freitas. Que são, cara, o Luiz Felipe Freitas é um talento, cara. É um cara completíssimo. E o Jorge Igor também, no mesmo caminho. Eu coloquei os dois porque o André Rene já é o top número 1 lá. Então, na minha equipe, eu botaria os dois comigo. Traria os dois comigo. Comentarista de televisão, não sei. Eu gosto muito do Led Carmona. Boa. Acho que ele é um cara que se posiciona, um cara de boas ideias também. Eu gosto do Mauro César Pereira para os debates também. Os debates. Paulo Calçade também, acho muito bom. E repórter de TV, né? Repórter de TV, Felipe Diniz, Felipe Brizola, são caras que eu gosto muito. Eu gosto muito do Marcelo Rosenberg. Legal. Legal. Por aí. Fechou. Baita equipe, baita time aí do Pretzel, tanto da TV como do rádio. Vitor Duarte, suas considerações finais aí, pra gente encerrar essa live espetacular com o Pretzel. E é isso, vamos nos despedir desse grande jornalista que fez parte da nossa live agora, Vitor Duarte. Primeiro agradecer, é uma honra mesmo. O Pretzel, eu já falei para ele aqui quando ele veio para Sorocaba que, inclusive, a gente vai conversar em relação que seria muito legal também fazer o curso, apesar de já ter 3 anos de projeto, para a gente aprender um pouco mais, para a gente, intensificar os nossos trabalhos e ter esse dia a dia, ter esse bate-papo mais de perto com ele. É muito legal e, inclusive, Pretzel, eu vou falar que você ficou no nosso pódio. Todos, Hugo Botelho, J. Júnior, o Fred Júnior, o Ricardo Martins e o Guilherme Palese, todos colocaram nas suas seleções dos melhores repórteres de rádio. Todos eles. Surpresa, muito obrigado. Surpresa. É muito legal. Então, só gostaria de te agradecer e você tem espaço livre aqui, né? Sempre muito atencioso, me respondeu muito rapidamente, a gente conversou aqui quase 1 hora de bate-papo em Sorocaba. Espero que você volte várias vezes, me surpreendi bastante, gostei de trabalhar do seu lado também no futsal, que é o meu esporte, e muito obrigado mais uma vez, grande abraço. Para mim é uma honra, Vitor, muito obrigado. O futsal foi minha origem, cara, eu fiz mais de 150 jogos de futsal, então eu sempre gostei muito de futsal. Então, futsal eu adoro, cara. Fui comentarista. Eu e o Hugo Botelho, a gente cobriu o Mundial de 2016 pela Bradesco Esportes. Não, o de 12, perdão. O Mundial de 12 pela Bradesco Esportes. Da paralisia facial, não foi? Isso.
Exatamente. E aí o Brasil, aquele jogo contra a Argentina, né, que estava perdendo por 2-0, o Brasil empata e depois vira na prorrogação. Foi espetacular. Eu e o Hugo Botelho fizemos um trabalho realmente muito bom. Cara, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição de vocês. O fato de eu ter te respondido, isso é uma obrigação minha, viu? Isso é uma crítica que eu faço a muitos profissionais. Alguns até que estão começando. Os caras pegam o microfone de uma grande empresa, eles param de cumprimentar as pessoas, eles viram mal educados, certo? Tu nunca pode perder a tua essência, a tua origem, cara. Então tu tem que ser humilde sempre, tratar todas as pessoas do mesmo jeito. E eu sou assim com todos os profissionais. Qualquer um pode falar o que quiserem de mim. O Pretzel é sério, graças a Deus. Mas que eu faltei com educação, com respeito, com algum colega, jamais. Então acho que é uma obrigação nossa e foi um prazer ter te reencontrado. Legal, obrigado. Muito legal. Alan, suas considerações finais também para o Alexandre Pretzel? É uma grande honra, mais uma vez, dizer estar compartilhando com tantas informações, experiências, grandes dicas, que é muito importante, mais nesse universo do jornalismo no segmento esportivo. Muito importante saber, uma pessoa que já tem uma longa carreira muito bonita, e eu tenho como referência também poder colocar dentro do meu trabalho, desse meu início. Então é uma grande honra poder estar aqui acompanhando as suas informações, poder estar agregando bastante conhecimento. Então é uma grande honra e eu tenho só a agradecer realmente e mais uma vez muito obrigado por estar nesta data aqui compartilhando essa experiência. Então uma boa noite. Então. Imagina, cara. Obrigado pelas perguntas, pelo conteúdo. Prazer também estar falando contigo. Estou à disposição de vocês. O que eu sou aqui, eu sou no dia a dia, viu? Podem ficar certos. Muito legal. Gostaria de agradecer também, viu, Pretzel, você ter aceitado o convite, essa simpatia que você foi com a gente, com o Victor, ter aceitado prontamente o convite. A gente sabe que não é fácil, né? Como você disse aí, alguns não têm essa mesma disponibilidade, ainda mais com a gente que está começando agora, enfim. O pessoal às vezes quer saber muito para quem é, né? Para onde vai passar, enfim. E aí, dependendo da resposta, as pessoas às vezes não atendem, mas você, diferente de todo esse pessoal aí, foi muito legal com a gente. É o que eu digo sempre aqui, essas lives pra gente tem sido, é claro, a gente criar conteúdo pro nosso canal, pra nossa página, mas também, acima de tudo, um aprendizado pra gente poder ouvir histórias e experiências de grandes personalidades, de grandes ídolos pra gente, que tá começando agora. Foi muito legal o papo e volto sempre que puder aí. O espaço sempre aberto aqui. Muito obrigado. Uma boa noite, viu? Até a próxima, Pretzel. A honra é minha. Agora, quando vocês dizem que eu sou referência, como é que eu não vou atender vocês? Ou outros que estão começando de qualquer projeto? Então, acho até que é uma obrigação nossa. Obrigação. Não tem que olhar para a bandeira da empresa ou para o tamanho da empresa. Todos os projetos são bem-vindos. Por mim, cara, tinham 30 rádios cobrindo futebol. Tinham 50 web rádios. Tinham 200 televisões. Certo? 15 jornais, 30 portais. Eu quero milhões trabalhando. E quero a concorrência sempre, sempre. Porque quanto mais concorrência, melhor para o meio e melhor para os profissionais. Então, é isso que eu acho. Quanto mais gente, melhor. Agora, evidentemente que quando tu entra num mercado desse tamanho, tem que estar preparado, tem que ter nível, tem que ter conteúdo, tem que ter lastro. Hoje eu vejo muito aventureiro aí, os caras achando que pegar um microfone é uma barbada e montar uma equipe, vai lá, transmite e acha que já vai ter uma audiência gigantesca. É um trabalho sempre duro, difícil e sempre a médio e longo prazo. Sempre a médio e longo prazo. É isso que eu penso. Obrigado, João. Um abraço a todos para vocês e sucesso sempre e saúde. Valeu, esse foi o Alexandre Pretzel, mais um convidado espetacular, mais uma live muito legal que a gente fez aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que comentou, continue acompanhando aí. Essa live também vai para o YouTube, depois a gente grava e joga no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreva, ativa o sininho. Esse foi o Alexandre Pretzel, não é porque ele está aqui, eu digo sempre que é uma das referências aí, a principal referência, aquela equipe realmente que ele fez parte da Rádio Bandeirantes, foi sensacional, eu cresci acompanhando. Um forte abraço ao Victor, ao Alan e ao Pretzel, a todo mundo que acompanhou. A gente volta aí numa próxima. Amanhã tem transmissão aí, Campeonato Alemão. A gente vai fazer no YouTube. A gente vai divulgar direitinho na página aí, mas tem Schalke 04 e Borussia Dortmund. A gente vai fazer a volta do futebol aí no Campeonato Alemão. Um abraço a todos, até a próxima, hein? Tchau!